nossa deputada constitucionalista. Às vezes a gente fala de Antonieta deputada e às vezes deixa de destacar esse papel importante que ela teve também na Constituição do Estado de Santa Catarina, né? Então, acho que nós temos, a cada momento, a cada reflexão que vivemos, a gente vai aprofundando nesta memória e nesse legado. Então, na nossa programação, a partir de hoje, a gente começa nestas segundas-feiras, essas rodas de conversa, um momento que seja o mais intimista e descontraído possível. Acho que na semana passada nós refletíamos a dimensão do afeto em Antonieta, nos foi trazido também. Então, que as nossas rodas também sejam momentos de afeto, de encontro, de proximidade, como uma tônica deste legado de Antonieta. E assim, então, hoje nós vamos refletir essa dimensão da sua presença na imprensa, enquanto cronista. Na próxima segunda, nós vamos refletir a dimensão de Antonieta na educação. E na última segunda-feira, dia 31, esse papel de Antonieta na política. Então, em cada roda de conversa, escutando de mulheres negras potentes que trazem consigo também este propósito, esta presença. Então, assim será também a noite de hoje. Então, vou aqui fazer a leitura, a apresentação das nossas convidadas, que elas estarão aqui à mesa, mas, como disse, que seja uma roda o mais afetuosa e informal possível, combinado? Então, nossas convidadas. Convido Amanda Santos, formada em jornalismo pela Estácio de Sá. Ela nos traz a seguinte reflexão: iniciei em iniciativas ativistas desde que fui escolhida para ser a moça do tempo na afiliada da Record em Santa Catarina, em 2017. Fez a série multiplataforma Vozes da Consciência, em 2020, que trata sobre a participação do negro para o desenvolvimento do Estado. É integrante da editora Diversa Mais, como colunista de pautas de empoderamento negro feminino, idealizadora de séries especiais ativistas no Grupo ND e hoje diretora de Igualdade Racial da Associação Catarinense de Imprensa. Amanda Santos. Carolina Fernandes. É manezinha, filha de uma gaúcha e de um carioca, tem 29 anos e é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi durante a graduação que se entendeu como mulher preta e encontrou no telejornalismo o seu próprio modo de contar histórias. Moradora da Grande Florianópolis, teve sua primeira experiência profissional em Joinville, onde permaneceu até 2020. Tem passagem no portal G1 Santa Catarina e agora atua como repórter na NSC TV, onde realiza entradas ao vivo e reportagens para todos os telejornais da emissora para todo o estado. É pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC. Bem-vinda, Carolina. Eliane Debus. É mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É estudiosa na área da literatura infanto-juvenil. Sua dedicação é voltada para a formação de leitores e a educação de relações étnico-raciais. Em sua produção literária destacam-se os livros O Medo e Seus Segredos, de 2008, É Tempo de Pão por Deus, de 2011, Antonieta, de 2019 e Triolé, 2020. Recebeu o prêmio Elizabeth Anderle e foi vencedor do selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil de 2021. Eliane Debus. Em nome do deputado Marquito, da deputada Luciane Carminati, queremos agradecer as nossas convidadas, a todos aqui, e todas aqui presentes. Como dissemos, é uma alegria muito grande essa jornada que estamos trilhando na memória e no legado de Antonieta de Barros, nossa heroína da pátria. Cada uma das nossas convidadas vão trazer uma breve reflexão sobre as suas jornadas, sobre as suas presenças nas suas áreas de atuação, né, seja na imprensa, seja na literatura. E a gente abre para esse bate-papo de uma maneira muito gostosa nessa noite de hoje. Meninas, bem-vindas, está com vocês. Obrigada. Pode começar.
É maravilhoso esse excesso de gentileza, né? Mulheres pretas, poderosas e gentis. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. É uma honra estar aqui com a Carol, com a Eliane. É um debate super necessário, né? A gente ainda dá passos lentos para mostrar um pouquinho a importância de uma noite como essa, mas que bom que elas existem, né? Porque só assim é que elas vão se multiplicar. Bom, ele já falou um pouquinho ali, o Caê me apresentou a Carol, apresentou a Eliane. Meu nome é Amanda Santos, eu sou natural do Rio Grande do Sul, São Gabriel, mas vim para cá, para Florianópolis, com 3 anos de idade. Minha mãe, às vezes, fala que é 5, então tem um delay ali entre 3 e 5, mas o fato é que eu sou uma cataúcha já. Aqui em Florianópolis, eu quero ser jornalista desde os 10 anos de idade. E isso me levou a um hiato de 5 anos, porque aos 17 eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho, que tem 22 anos hoje, e eu fiquei 5 anos sem estudar. Eu era CDF, minha mãe cobrava as notas, 8 para ela já era uma nota baixa, enfim, porque ela queria, obviamente, um futuro para a filha dela. E quando eu voltei a estudar, foi através de bolsa, né? Fiz na Estácio de Sá, e ali eu coloquei que eu não ia mais parar. Então, abracei tudo que eu fui vendo pela frente, tinha possibilidade de estágio, e aí eu chegava às 2 horas para fazer estágio, saía da faculdade às 11, trabalhava às 6 da manhã, então eu começava às 6, ia até meia-noite, e ficava na faculdade das 2 até às 11, e descansava entre o estágio e a aula. Eu descansava em 2 cadeiras que eu juntava na biblioteca e dormia sentada, para economizar o passe para a volta para casa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso são 2 realidades que, às vezes, a gente passa despercebido, mas é a realidade de muitas mulheres das comunidades, mulheres negras em especial, que é ser mãe na adolescência e ou ter que fazer várias coisas para poder estudar ou desistir no meio do caminho, justamente porque tem um filho pequeno e tudo mais. O Iago ficava na escolinha e depois ficava com a minha mãe, mas eu fazia questão, porque minha mãe falava: agora acabou tudo para ti, quando eu engravidei. Acabou, vai mais dar. E é o que acontece na maioria das vezes, né? E eu coloquei aquilo dali como um desafio para mim. A minha mãe não vai se decepcionar. Não vai acabar para mim. Eu vou continuar. Mãe, eu só preciso que tu me dê um suporte, porque eu quero voltar, eu ainda quero fazer o lanche, que a gente preparava o lanchinho, né, para a escola. Eu quero fazer o lanche do meu filho. Se ele ficar doente, eu quero ficar acordada. Eu quero dar conta, porque eu não quero te decepcionar. E assim eu fiz. E o meu alimento foi exatamente as estatísticas. Na maioria das vezes, quem tem filho cedo, quem para de estudar, acaba tudo por ali. E eu queria fazer a diferença. Eu me emociono muito quando eu falo sobre isso, porque era só o que me alimentava. No cansaço era: eu não vou ser estatística. Quando meu filho ficava doente, eu não vou ser estatística. Quando eu tive que tirar as notas possíveis, porque eu sempre fui dedicada, mas o cansaço tem os seus impactos, né? Então, quando eu tirava a nota para passar, que eu ficava arrasada, eu falava: mas eu não estou sendo estatística. E assim eu me formei, e assim eu tive meu baile de formatura, e assim eu me transformei, e eu queria fazer alguma coisa por nós, né? Por nós quem? Pelas comunidades, né? Por quem não tem oportunidade, por quem engravida cedo. Eu ainda não tenho o meu projeto para essas mulheres, mas ele vai nascer. Já estou firmando um compromisso aqui, me cobrem daqui a um tempo. Porque eu acho que tem outras meninas que, com 17 anos, querem escutar o que eu escutei da minha própria voz no meu ouvido e da minha mãe falando o contrário, né? Eu peguei aquela negativa dela e transformei em vontade.
Então, quando eu fui para a TV a primeira vez, eu fui viver um sonho particular de ser jornalista, né? E eu descobri no meio do caminho que só faz sentido justamente porque não é o teu sonho. É o sonho de todas nós. É o sonho de Antonieta, né? Enquanto eu vivi pelo meu sonho, eu bati na trave várias vezes. A minha carreira ela foi uma montanha-russa. Primeiro eu fui produtora, depois eu fui apresentadora, para depois ser estagiária, para depois ser repórter, para depois, geralmente, é o contrário, né? Estagiária, repórter, produtora, enfim. E eu digo que eu bati várias vezes na trave, porque eu sempre conversei isso com o Edson, agora faz tempo que a gente não se encontra, mas a gente tinha o hábito de se encontrar entre uma pauta e outra, e a gente falava muito sobre isso. Preto, por que não bate na trave? Não vai, cara. Não vai, eu não me torno repórter, não, né? E hoje eu sei o que é. Mas eu precisei fazer um projeto de um programa de rádio itinerante, que é o Floripa Tem Samba, que é um programa de rádio só falando sobre carnaval de avenida na Guarujá durante 2 anos. Ele era sazonal, ele era só no segundo semestre, porque eu queria me aproximar da comunidade. E tinha uma audiência muito legal, assim, né? Eu era o comercial, eu era a produtora e eu era apresentadora do programa de rádio. E, por conta desse programa de rádio, a TV me viu novamente, né? Eu já tinha trabalhado na RIC, e aí eu saí para trabalhar como âncora na extinta TV Com. Eu fui âncora do Jornal da Noite lá. E aí, no Jornal da Noite da TV Com, eu saí e fui trabalhar na TV Câmara. 5 anos na TV Câmara, que me deu uma bagagem enorme sobre política social. Eu detestava a política. Falo para vocês assim com maior propriedade que eu empurrava com a barriga tudo que era relacionado à política na aula. Mas na Câmara de Vereadores eu me deparei com a importância e com a realidade de que a gente faz política o tempo todo. A gente está fazendo política agora. Então, da política da Câmara, eu tive alguns feitos inéditos que eu não considerava inédito. Estou só calculando aqui para nós todos, né? Porque comunicador é uma coisa triste, né? Que é o programa Floripa Tem Samba, né? Rádio, Aldírio Simões, e a gente teve alguns, mas como mulher eu fui pioneira, só fui me dar conta disso depois que já tinha acabado. E eu sempre fui muito inconstante nessa coisa, né? Me falar que não dá para fazer, quase que dizer assim, vai lá, manda que tu consegue. E através desse programa eu também tive acesso à Câmara de Vereadores, que tinha TV Câmara, e a gente não tinha nada comunitário. Mas se a Câmara de Vereadores é uma TV para as pessoas que elegeram os vereadores, é uma TV popular, é uma TV comunitária. E por que a gente não tem nada nesse sentido? É só um institucional lá dos políticos e nada mais. E aí foi onde eu criei o programa, que era Ziriguidum, para apresentar. A ideia era apresentar vários feitos culturais da cidade, né? Mas eu saí antes. E o Ziriguidum ele apresentava todas as escolas de samba de uma forma muito amadora, muito caseira, né? E teve uma repercussão bem bacana, assim. E aí nasceu o Floripa Tem Samba de rádio. Lá a Record acabou vendo, né, o meu trabalho e me chamou para fazer freelancer no Carnaval, que era a primeira vez que eles iriam transmitir, né? Sempre foi da concorrência. E aí, depois do Carnaval, eu fui contratada, mas, a princípio, eu ia fazer comunidade. E a minha surpresa foi que, lá no Efeito Cascata Maju, no meio do caminho, eles falaram, não, Amanda, tu vai ser a nossa moça do tempo. Eu fiquei 1 semana sem dormir, logicamente, porque vocês acham que não, mas ter que lidar com a câmera e ter que lidar com o telão e virar e pegar o texto de onde tem que pegar e embaralhar todas as letras, porque aquilo continua se mexendo, enfim, foi um desafio muito grande. E aí eu falei, não quero ler TP. Para eu apresentar isso aqui, ter que ficar olhando para mapa e ter que... Eu não vou poder ler TP, né? Que é ler o que está escrito ali. Então, eu fui fazer meteorologia, que só assim eu não ia ler TP, porque eu ia saber o que eu estava falando. Então, eu fiz meteorologia também nessa inconstância de que não dá para fazer de qualquer jeito. Só que eu ainda não tinha me achado.
Porque ao longo da vida da gente, a minha mãe, por exemplo, Deus o livre, se eu não tivesse com o cabelo assim, tudo preso, tudo no lugar, porque eu tinha que estar apresentável para caber na sociedade, né? Que as mães da gente tentam fazer isso de uma forma de nos proteger. Hoje eu sei, eu não sabia antes, né? O meu cabelo, para ele estar assim e eu poder mexer livremente, eu tive que me redescobrir. E, como moça do tempo, apesar da ND me fazer uma pergunta que me transformou, foi a primeira transformação da minha vida enquanto mulher negra. Ela falou para mim, porque eu tinha cabelo alisado, com mega hair liso, porque eu já não tinha quase cabelo nenhum. Porque todas as emissoras que eu passei, eles alisaram meu cabelo. Ainda bem que os tempos são outros, né? Mas eu abri essa portinha, porque é o seguinte, a ND falou para mim, qual é a possibilidade de tu voltar a ser crespa? Tu gostaria? Eu falei assim, meu sonho. E qual é a chance? Como é que a gente pode fazer isso? Raspando a cabeça? Não, a gente não vai poder te botar no vídeo de cabeça raspada. Quais são as outras possibilidades? Eu falei, mega hair. E assim, eu fiquei 3 anos, eu cortei meu cabelo 2 dedinhos da raiz, e durante 3 anos eu usei mega hair. E o feedback foi que as pessoas começaram a ligar. Agora sim, a gente tem uma preta na TV, não sei o quê. Ai, que legal. E mandavam mensagem no WhatsApp e tal. Essa foi a primeira vez que eu me deparei com Amanda negra. Porque a gente parece que a mãe, a família da gente... E quando a gente escuta tanto, mas tu não é negra, né? Tu é moreninha, né? Que a gente meio que vai sem querer, sem atinar, vai assimilando aquilo. E essa transformação, essa pegada de ficar crespa, foi fazendo o efeito exatamente contrário. Eu fui ficando cada vez mais negra, cada vez mais empoderada. A segunda questão foi a primeira vez que me chamaram a Record Nacional todos os repórteres negros do Brasil para fazer uma homenagem no mês da consciência negra com uma reportagem sobre o negro no mercado de trabalho. Sem vaga para o racismo. Pasmem, eram só 8 jornalistas negros em todo o país da Record. E eu estava entre uma delas, fui para lá e foi maravilhoso, uma experiência incrível, né, de tudo aquilo. Voltei e eles fizeram toda uma divulgação da gente indo para lá e tal, mas não vi nada sobre o mês da consciência aqui. Ok, deve ter sido corrido e tal. E aí, 2 minutos? Tá. E aí depois, com relação, no outro ano, no meio da pandemia, me chamaram de novo, e aí eu fui para apresentar o Fala Brasil com a Salsi Lima. E fizeram toda uma divulgação de novo, e aí, quando eu voltei, não tinha uma matéria sobre o mês da consciência negra. Aí foi a minha segunda descoberta como Amanda Santos negra e empoderada, porque eu falei, isso não vai mais acontecer. Desde então, vou passar 1 minutinho e meio da minha fala, desde então, é o que eu tenho feito. Eu sou a mulher que fala sobre... Nós estamos no mês da mulher negra. Nós estamos no mês da consciência. Nós estamos no mês da discriminação. E a minha maior alegria é ter porta aberta, porque eu não só bato na porta, como eu também sou a que faço material relacionado à data. Eu tenho essa liberdade que eu conquistei, eu fiz o Voz da Consciência, porque eu fui... não sei se a palavra é teimosa, persistente, enfim, né? Eles abraçaram o projeto, eu fiz questão de fazer multiplataforma, que era uma matéria para o online, uma matéria para o impresso, uma matéria para 5 edições. E foi finalista do Prêmio Acaerte. E eu poderia zerava a vida se tivesse ganho, porque uma matéria sobre preconceito em Florianópolis, Santa Catarina, ainda ser, mas finalista já está de bom tamanho. E a gente vai fazer outros materiais, com certeza. Então, essa foi a minha transformação para uma Amanda que faz jus ao traçar de Antonieta. Eu estou só começando, mas eu não vou cansar nunca. Tenho muitos padrinhos, muitos amigos. Fábio Garcia está sempre me auxiliando nas pesquisas, junto com a minha madrinha Jerusi Romão. E isso fez de mim a Amanda jornalista que sou, a Amanda diretora de Igualdade Racial da CI, e uma Amanda que sabe a importância que é estar no local de fala. Não é só pelo meu sonho. O meu sonho nem importa mais. É sobre nós.
é sobre ocuparmos espaço, é sobre deixarmos legado, é sobre os nossos filhos saberem que eles podem chegar onde eles quiserem, é sobre as meninas de 17 anos que são mães saberem que não parou por ali, que ainda dá para continuar, que simplesmente só foi um desvio, né? Se é que dá para dizer assim, muitas vezes é motivação. Meu segundo filho de 3 anos é minha motivação. Eu sou uns 10 anos mais nova, graças a ele. É minha fonte da juventude. Então, é sobre isso. Quando a gente se dá conta que não é pela gente e que não é um sonho de uma pessoa só, tudo passa a valer a pena e a gente encara qualquer coisa. Passei um pouquinho só. Nossa, bati meu recorde. Eu falo muito. Bom, eu sou a Carolina Fernandes. Ouvindo a Amanda falar, é engraçado, né? Eu desvio de qualquer tipo de... Não da estatística, mas de grande parte da estatística. Não tá ligado? Está agora? Agora sim. Agora sim. Eu sou muito privilegiada em vários aspectos, mas no sentido de privilégio mesmo, né? Tive uma trajetória de vida muito diferente por conta da trajetória de vida dos meus pais, né? Pais que vieram de fora, escolheram uma ilha para morar... enfim, que me deram condições de acessar espaços sempre privilegiados, muito embranquecidos, mas, enfim, que me fizeram, enfim, ter uma outra trajetória que não é a que a estatística mostra. Inclusive, esse é um tema que, para o mês da Mulher Negra, eu estou tentando trazer e resgatar. E essa trajetória de resgate, eu acho que é bem essa palavra que a gente pode usar, né, para essa questão de você se deparar com a sua negritude num estado tão racista, num estado que te apaga constantemente todas as tuas características, assim. Isso aconteceu para mim aconteceu durante a faculdade, né? Foi durante a faculdade que eu tive esse despertar, assim. Foi tudo numa mesma época, porque minha mãe é branca, meu pai é negro, então a gente, porque eu tenho um irmão mais novo ali, a gente vivia num limbo racial, né? A gente estava muito presente, imerso todos os dias numa sociedade e num dia a dia super branco, mas a gente tinha pouco contato com a nossa família do Rio de Janeiro, que era a minha parte negra da família, assim. Então isso faltou um pouco na nossa criação. E eu acho que tudo aflorou naquele momento, assim. Eu passei na universidade, eu consegui passar, apesar de não ser não ser o curso preferido da minha família, mas insisti. Não foi na primeira tentativa, foi na segunda, deu certo. E ali, junto com tudo que eu estava vendo, consegui entender o que esperavam de mim. Não esperavam que eu estivesse lá, né? Era para eu ser estatística, era para eu ter parado, era para eu ter visto, para eu ter, enfim, tido uma outra trajetória que não era aquela. Então, quando eu chego na universidade, eu começo a olhar para trás. E para trás é voltar para minha família do Rio de Janeiro, olhar para quem eu era, o que eu estava representando ali também, o que era o meu cabelo, o que eu queria dizer, né? Assim, então, foi durante a faculdade que eu tive esse despertar mesmo. E tanto é que a prova disso é que no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, eu faço uma volta, um resgate, né? Ao meu passado, ao passado da minha família, ao passado de uma comunidade essencialmente preta dentro do Rio de Janeiro. E aí começa essa efervescência, né? Eu acho que, para mim, é isso. Eu não tenho tantos anos, eu me sinto uma foca aqui. Quando o Caê me chamou, eu falei, gente, o que eu vou falar? Eu me formei em 2018, sabe? Pouco tempo ainda de trabalho, mas a gente já percebe que... E eu percebo todos os dias, e o Edson uma vez me disse, antes de eu começar a trabalhar na TV, ele falou, o que te mantém aqui dentro de pé é o que tu sente lá fora. Até o primeiro ano, eu não tinha entendido muito bem isso. Quando passou o Carnaval, esse ano que a gente fez a cobertura do Carnaval de rua, eu pude entender completamente o que é isso, assim. E quando eu apresentei o Jornal do Almoço, fui a primeira mulher negra a apresentar o Jornal do Almoço, né, aqui em Florianópolis. Eu não saí um dia de uma pauta, inclusive hoje isso aconteceu, eu não saí um dia de uma pauta sem que alguém me fale parabéns. Sabe? A tua presença é super importante onde você está, e o tema que você discute os temas que você leva para essa discussão são super importantes, assim. Eu acho que... E as pessoas enxergam, as pessoas querem ver, as pessoas querem falar. Assim, é muito importante. Eu acho que
imagino que na época de, talvez, Antonieta, acho que causa esse estranhamento, né? A nossa chegada nos espaços. A Amanda deve saber, né? Antes eu tinha que botar... A gente tem que botar o microfone na frente, para você não ser uma completa desconhecida. Apenas uma neguinha que apareceu nesse espaço público e que tá entrando, assim, né? De maneira... Enfim, há sempre uma tentativa de silenciamento, há sempre uma tentativa de apagamento. Isso em qualquer espaço, até mesmo dentro da redação. Mas eu acho que é isso, sabe? É esse resgate. Hoje, se na época da minha formação acadêmica eu tentei resgatar o meu passado, olhando para mim, mas para o externo, que era para uma mulher negra no Rio de Janeiro. Hoje, eu tento trazer as minhas pautas para uma mulher negra e tentar me identificar como uma mulher negra catarinense. O que essa mulher negra tem a dizer? É o que eu disse ali na entrevista, né? A Antonieta eu fui descobrir recentemente qual era a importância dessa mulher dentro da nossa sociedade. O que queria dizer ela, né? Há tantos anos atrás. O que ela fez? Foi gigante, né? Então, eu acho que hoje no meu trabalho caminha nesse sentido. Quero fazer mais e como a Amanda disse, né, essa imersão dentro de Florianópolis, né? Poder você representar quem está aqui, quem nunca foi visto, quem sempre teve que ficar contido nos morros, contido nas escolas de samba, que saíam só para outros afazeres, para servir essa sociedade de funcionalismo público até então. Eu acho que é super importante, assim. Então eu tento cada vez mais, eu acho que o meu trabalho é para resgatar a mulher catarinense negra, para eu entender, para me readequar nesse lugar. Porque durante a faculdade eu já me entendi como mulher negra. Agora eu estou me entendendo como mulher negra catarinense. Acho que o trabalho vai todo para isso. Inclusive, já vou fazer uma divulgação na semana que vem. Faremos também uma matéria. Eu farei, né, trazendo estatísticas do que é a mulher negra em Santa Catarina, porque é isso que a Amanda disse, né? Mães solo são a maior quantidade de mães solo no Brasil. Santa Catarina não é diferente. O número dobrou em 10 anos. O que explica isso, sabe? Por que essa mulher é mãe solo? Então, o que ela passa, né? Por que ela ainda é subrepresentada na política, subrepresentada no judiciário, em situações de poder, assim. E a gente está falando de um estado que é complicado. Às vezes nem especialistas querem discutir Santa Catarina no contexto, né, racial, assim, porque é complexo. Então, enfim, acho que o meu trabalho vai para isso, e saber que a Antonieta estava tão à frente disso há tantos anos antes da gente, enfim, pensar em viver, é estimulante para saber que a gente tem que continuar caminhando. Acho que é isso. Boa noite. Melhorou, né? Boa noite a todas, todos, a toda a gente. É uma alegria estar aqui. Então, primeiro, agradecer aos deputados, né, o Marquito e a deputada Luciane Carminati, por organizarem essa ação que está ocorrendo aqui na comemoração de 122 anos de nascimento de Antonieta de Barros. E estendo aí o meu agradecimento ao Guto e ao Cauê, né, que estão sempre à frente aí da organização, enfim, da deputada e do deputado. Então, acho que é o agradecimento, gratidão por estar aqui com as meninas, né? E daí eu tomo a liberdade, então, de iniciar minha fala a partir de um poema meu, no livro No Dia Molhado Faz Sol. Aqui estamos. A história que narro tem cheiro de maresia, vem de terras distantes, oxalá de outro continente, e trouxe os segredos de nossa gente. Mãe menininha, abre os braços em abraços, sussurra nos meus ouvidos. A narrativa é som ancestral. Umbanda, quimbanda, macumba, catimbó, candomblé, ressoa ritmado no tambor. Os corpos alquebrados, lá no rebojo do mar, venceram a correnteza. Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanã, desaguaram em fartura e leveza. Persistimos. Aqui estamos.
eu trouxe um pouquinho a minha fala, eu acho que traz um pouco aí da minha escrita, mas da Antonieta, escritora também, né? E o que me leva, então, a produzir um livro para a infância sobre Antonieta de Barros. Eu não vou falar da minha trajetória, porque daí eu me estendo mesmo. Eu acho que cada um tem a sua vivência, né? o seu trajeto, enfim. Eu me descobri negra sempre porque todos me chamavam de moreninha, eu era branca, né? Então, entendida como branca para alguns, então a todo momento tinha que dizer que eu era negra, porque eu sabia que eu era negra, né? Eu tinha meu avô preto, eu tinha minha mãe preta, então eu acho que eu sempre me entendi como uma criança negra, uma adolescente negra e uma mulher negra, no espaço que eu vivia, no território que eu vivia. E passei por tudo, não tive filho cedo, mas fui empregada doméstica, enfim, mas estou aqui, né? Hoje sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou secretária de Cultura, Arte e Esporte da universidade, tenho 5 livros para a infância, tenho 2 livros de poemas, e devo dizer assim, contando Lattes, daí dá muitas publicações, mais de 300, eu gosto de escrever, e a escrita, eu acho que faz parte aí, né, um pouco do meu ser. O escrever e o ler. A partir do momento que eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever e me tornei o que eu sou, né? Escritora, eu gosto de escrever. Além de professora, 37 anos de magistério, então passei por toda a educação básica, tudo, educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental, porque eu tenho a formação em magistério, tenho a formação no curso de letras, enfim, trabalhei com a turma de Mobral, tá? Mas eu trabalhei muito jovem, por isso, tá? Mas eu trabalhei ainda no Mobral, então, a última turma do projeto Mobral, então, aí vocês já têm um pouco aí da minha trajetória. Mas, enfim, a Antonieta, quando eu trago aqui, a partir do livro Farrapo de Ideias, que é hoje eu tive que pegar na biblioteca, então tem um exemplar na biblioteca da UFSC, né? E tem essa nova edição que a Jerusi fez o prefácio, eu fiz o pós-fácio, que daí tem alguns textos que não estavam na primeira edição. A Jerusi agora organizou, então, o livro onde tem os discursos e outras crônicas desconhecidas, né, que não estavam a público no Farrapo de Ideias, e provavelmente virão outros materiais, porque ela tem feito aí um levantamento bem potente. Eu, como pesquisadora da área de literatura, e depois me aprofundei na literatura para a infância e juventude, já há mais de 30 anos, né? Mas a literatura de Santa Catarina ela sempre esteve presente nas minhas discussões. Eu fui orientanda do professor Lauro Junques, né, que já faleceu, que, junto com o professor Celestino Sacchetti, acho que são sempre lembrados como os grandes pesquisadores da literatura catarinense, ou de Santa Catarina. E eu sigo um pouco essa trajetória, embora sempre muito com a referência na literatura para a infância e juventude, mas também desses nossos autores, né? Então, Cruz de Souza, Antonieta de Barros, Otto Gama Dessa, Maura de Sena Pereira, enfim, né? Todo esse grupo, independente se são negros ou não negros. E Antonieta, então, ela aparece na minha vida já acho, com o trabalho da professora Josefina, lá final do século XX, né, mas final não, já foi final de 1980, né, a dissertação da professora Josefina, que vai pesquisar sobre a Antonieta de Barros, e ali eu tenho essa primeira aproximação com a Antonieta. E, posteriormente, como professora da Unisul, que fui também, daí, quando eles lançam o livro, em 2016, eu estava na universidade, lá naquela instituição, 2006. E daí tive essa proximidade também muito com as crônicas de Antonieta. Como escritora de livro para a infância, eu circulo muito nas escolas da Rede Municipal de Florianópolis. Eles têm um projeto que é Agente Catarinense em Foco. Clube da Leitura, Agente Catarinense em Foco. Então, eu ia muito com O Medo e Seus Segredos e com o livro É Tempo de Pão por Deus, que fala de uma tradição também do litoral de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E eu estava com o poema da Antonieta desde 2015 guardado.
Assim, eu lia nos lugares. Então, Copernicul, em 2017, eu fiz a leitura. Então, nessa leitura, em 2017, as pessoas que estavam na mesa comigo, era o Joel Zito e a Ângela de Souza, né? Depois da mesa, olharam para mim e disseram assim, tu escreve livro para a infância, enfim, e tu não viu que esse poema é um livro para a infância? Dá um livro, né? Acho que as crianças têm que conhecer a Antonieta dessa forma que tu escreveu. E eu nunca tinha pensado nisso. E daí deu aquela... Eu disse, será? E ficou, enfim. Ficou adormecido ali 1 ano e meio, acreditando que daria, né? Daria ali para trazer à cena essa narrativa para a pequena infância. Mas me faltava algo. Então, eu volto para o Brasil em 2019, fiquei 1 ano fora, e quando eu volto, na minha primeira saída, em fevereiro, numa escola, no João Batista Pereira, no sul da ilha, uma escola da rede municipal, era início de semestre letivo, e eles me convidaram, então, para fazer uma fala para as crianças. Eles não gostam que eu chame de crianças, são pré-adolescentes, 4º, 5º ano, né? Para falar sobre o É Tempo de Pão por Deus. Eles tinham lido, estavam todos empolgados. E um menino me pergunta, então, quais eram os meus planos futuros de escrita. Com toda a seriedade, né, nos seus 10 anos de idade. E eu disse para ele, olha, eu tenho um texto que eu acho que vai virar um livro sobre Antonieta de Barros. Ele olhou para mim e disse assim, o túnel... É o túnel, mas não é o túnel. E eu saio dali, então, com a certeza que o livro sairia e com um mote para o início, porque eu sempre sentia que faltava alguma coisa, que o texto não faltava algo, né? Então, esse menino ele me dá um mote para o início da narrativa, que é Antonieta de Barros é nome de rua, mas não é rua. Antonieta de Barros é nome de túnel, mas não é túnel. Antonieta de Barros é nome de escola, mas não é escola. Antonieta de Barros é história. Fez história, tem a sua história, e por isso virou nome de rua, de túnel, de escola. Quer saber mais sobre Antonieta de Barros? Chega pertinho, eu te conto. E daí vem restante. Depois vocês procurem ler o livro, né? Mas, então, com a publicação do livro, eu tive assim muitas alegrias, né? O livro faz parte do Clube da Leitura Minha Pequena Feminista. Ele começou a circular pelo país inteiro, e devo muito isso ao Fábio Garcia, antes mesmo do livro ser publicado pela editora Cruz de Souza, que hoje é publicado pela editora, mas na pandemia eu fiquei com os 2.000 exemplares, bem dizer, porque em 3 meses eu vendi os 1.000 exemplares que eu tinha feito, né, que eu tinha publicado. E daí disse, não, então vamos fazer. Eu ainda nem fui nas escolas, né? E veio a pandemia, os livros ficaram encaixotados, e o Fábio, então, disse, não, vamos colocar isso, né, em cena, os leitores têm que ter acesso. E ele colocou na editora, sem ser o editor do livro, enfim, aí foi por esse compromisso que ele tem, né, com a literatura negra, com a produção de escritores negros. E o livro foi para a Minha Pequena Feminista e outros clubes de leitura, enfim, tem circulado bastante. E hoje, né, com alegria, que eu digo que as ilustrações... 2 ilustrações do livro, né? E é uma que eu gosto muito. Quem ilustrou foi Anne Ganzala, é uma ilustradora de Salvador. Ela ilustra os livros da Cidinha da Silva e de outros escritores negros e negras do país. 2 ilustrações foram escolhidas para exposição no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, que é uma exposição caringana que está dando visibilidade a 47 livros de ilustrador, onde os ilustradores são negros, negras, e que também trazem as personagens negras. Então, esse final de semana foi o lançamento, o pessoal não conseguiu, mas mandaram fotografias. Está nas redes sociais, depois quem quiser olhar no Instagram, está muito bonita assim, a exposição. E quem puder ir a São Paulo, né, ver a exposição, está uma lindeza. Assim. Então, eu acho que esse livro ele acaba trazendo o protagonismo negro pela escritora, pela personagem que foi Antonieta de Barros, pela ilustradora, e eu
acredito que a literatura infantil tem esse potencial, né, de levar ao leitor esse mundo ampliado, os outros mundos, né? E sempre digo que, para além da criança negra, eu acho que meu primeiro mote é que todas as crianças, todos os leitores, negros e não negros, percebam que nós podemos ser representados. Antes ainda do que a criança negra se veja representada, eu quero que todos nos vejam representados. Então, eu sempre digo isso. É importante a criança negra se ver representada? Sim, é importante. Né? Mas eu quero que todos vejam que nós podemos ser representados. Né? Então, eu tenho feito muito essa discussão aí na minha produção. E, para finalizar, né, a gente tem pouco tempo, mas dizer que a Antonieta ela vai trazer para o seu tempo algo que era novidadeiro, né? Se nós formos pensar que a crônica, no final do século XIX, ainda era colocada pelo Machado de Assis como a frutinha do nosso tempo, quer dizer, era algo recente, algo que estava ali brotando. Né? Então, a crônica ela é um gênero novíssimo, quando a Antonieta está escrevendo as crônicas. Né? Ela usa muitas metáforas religiosas, porque era uma mulher religiosa, católica, né, fervorosa, mas ela tem crônicas muito também do cotidiano, que às vezes a gente, né, dessa Florianópolis que se acende para a energia elétrica, dessa Florianópolis que começa a receber o automóvel, a Florianópolis invadida pelo rádio. Então, aquele discurso que Walter Benjamin fazia, o alemão, né, fazia em 1930, sobre a morte da narrativa, porque a rádio, né, os programas de rádio estavam invadindo, era o progresso chegando, ela também vai trazer isso. Ela não faz a negatividade, mas ela vai falar também dessa mobilização que o rádio vai causar na vida da cidade. Então, a partir do momento que ela ouviu o assovio da música, me ajudem, me fugiu agora, da Figueira, Zininho, Rancho de Amor à Ilha. Então, ela tem uma crônica que ela vai falar do assovio, né, da manhã, o chão, o cheiro do pão quentinho, o jornaleiro, enfim, o assovio do trabalhador cantando Rancho de Amor à Ilha, mas, ao mesmo tempo, ela remete, né, daí a canção que está tocando no rádio. Olha como que é a cidade se movimentando no seu burburinho. Então, ler a Antonieta de Barros também, as crônicas que ela escreveu, também conhecer um pouco dessa capital, dessa cidade, né, interiorana, que nós ainda somos uma província hoje, né? Então, imaginem isso no início do século XX. Mas, como toda cidade, se reacendendo para essa modernidade. Então, eu acho que vale a pena, né, quem nunca teve acesso às crônicas, acessarem as crônicas de Antonieta de Barros para perceberem um pouco isso. Eu acho que esta é a minha fala, e depois a gente está aí para perguntas, enfim, respostas, e conversar um pouquinho. Nós 3 já nos apresentamos, aí a ideia, gente, é a gente bater um papo mesmo, tá? Se quiser, inclusive, sentar aqui do lado, fique à vontade, tá friozinho mesmo, a gente trocar uma ideia. E eu conheço muito o trabalho da Eliane por conta do Fábio, né? Que, para quem não conhece, gente, o Fábio, ele é o historiador que te dá uma picada com a vontade de pesquisar. Daí, quando tu fica fanático, virando noite igual a ele se sente toda realizado. Semana, né? Toda semana. Ou quando toda semana ele te manda um assunto. Então, pensa num homem engajado e num homem certeiro. Eu nunca me esqueço o dia que ele falou assim, vamos tomar um café? Acho que a gente pode trocar uma ideia. Esses cafés viraram rotina, e desses cafés nasceu Voz da Consciência, do Voz da Consciência veio Gustavo de Lacerda, do Gustavo de Lacerda tem o prefácio do livro dele, Gustavo de Lacerda, que foi eu que fiz, outra insônia também, que eu não tenho problema de insônia, né? Novidade, assim, que ele me deu a honra de escrever o prefácio do livro dele, e, imagina, escrever o prefácio do livro do Fábio, gente, eu quase morri. Então, é um homem que ele não para em nenhum
momento com relação a isso. A Carolzinha agora é o alvo dele frenético. Cotidiano, Abraça, porque vale muito a pena. Vale. Só se abraçar demais, eu sou ciumenta, hein? Tô brincando. Na questão de pesquisa, gente, que fique claro, pelo amor de Deus. Mas eu acho que todos os espaços têm que ser ocupados pelo material, seja do Fábio, da professora Geruse, essa da Eliane, enfim. O ocupar espaço que a Antonieta tanto bem fazia, né, é exatamente nessas esferas, né? Eu hoje, como diretora de igualdade racial da CI, ato que aconteceu também naturalmente, também com uma pesquisa que nasceu do mosquitinho da curiosidade do Fábio, que plantou em mim e eu abracei. E aí eu fiz a série Gustavo de Lacerda e tive que visitar a CI. E lá a Débora disse, tem tudo a ver com a movimentação que eu quero fazer agora, que eu quero uma diretoria totalmente diferente, a gente não tem uma diretoria de igualdade racial. Eu falei, como assim? E cá estou eu como diretora de igualdade racial, mas eu acho que o que é interessante, Eliane e Carol, é que é um espaço que sempre foi branco e que a gente não estava, né? E que hoje está lá de portas abertas. Aliás, dona Carol está me devendo uma visita. Estaremos lá. Eliane também sinta-se convidada, assim como a todos. A Associação Catarinense de Imprensa é uma casa da comunicação, é uma casa da imprensa, é uma casa da literatura, e que poucos conhecem, poucos visitam. A gente tem que fazer mais eventos. Inclusive, eu tive um acidente doméstico, mas teríamos um evento esse mês lá, por conta do aniversário de Antonieta também, da Mulher Negra. Enfim, fiquei com a perna impossibilitada, só estou bem agora e não teria tempo hábil de elaborar um evento lá, mas não há de ser nada. Então, para abrir para perguntas e para esse bate-papo, queria deixar esse espaço aberto e dizer que nada é por acaso, né? A gente tem esses eventos como esse para despertar, né, a importância de estarmos nesses locais de fala, para alimentarmos mesmo uns aos outros com essa vontade de dar continuidade a um legado, da importância que é, né? Uns com mais experiência, outros com mais publicações, enfim, não interessa. O que importa aqui é a vontade. E a gente poder estar transmitindo, espero que sim, né, essa vontade para vocês também, para que eventos como esse se repliquem durante muitos anos, né? E agora eu queria escutar vocês. E a Carol e a Eliane. Olá, primeiro a honra em tê-las conversando com as negras, nós negras. E o que eu gostaria, principalmente a Carol, que quando eu cheguei, a gente não se conhece. É você que não me conhece, porque eu te vejo todo dia na televisão. Né? Então, assim, essa ideia, né, da comunicação que vocês têm e que, para a nossa casa, para nossas vidas, é uma relação muito diferenciada. O que eu gostaria que vocês conversassem é a importância desta Casa Legislativa em tê-las, através do gabinete da deputada Luciane Carminati e do Marquito, como é que vocês se sentem, e também perguntar se é a primeira vez, a Eliane, se é a primeira vez que isso acontece e qual é o impacto que vocês pensam, não só na atuação de vocês, mas na vida pessoal. Tá, vou começar então, né? Obrigada pela audiência. Feliz em te conhecer pessoalmente, eu daqui, né? A primeira vez que eu entrei aqui foi para fazer a cobertura de política, né? Foi no SBT, a gente estava fazendo a cobertura do impeachment do ex-governador Moisés. E como é estranho, né? Você tá num espaço. Eu sempre estive em lugares majoritariamente brancos. Essa relação eu já domino muito bem, assim, tanto até porque é familiar. Mas aqui, como é diferente, né? Como é um espaço que ele também te deixa acanhado, te deixa... Aqui no plenarinho eu nunca estive, por exemplo. Então, a gente vem pouco aqui. E saber que há muitos anos atrás a Antonieta esteve aqui.
E teve que, com certeza, apesar de, né, a gente ler na história que ela fazia parte de uma bancada grande, ela conseguiu passar vários projetos e todos voltados para a educação, e que deu certo, que ela era muito respeitada, ela tinha um bom trânsito político, tinha um bom trânsito né, na esfera educacional de Florianópolis, formou muitos políticos, formou pessoas de renome da cidade. A gente não pode eu não consigo deixar parar para não pensar no quanto solitário foi esse processo para ela, assim, sabe? A Jerusi, no livro dela, fala que ela imaginava a Antonieta além do busto, né? Eu imagino além daqui, assim. Imagino ela na casa dela, assim. No momento que ela fica... Assim, todo mundo me conhece, todo mundo me respeita, mas em casa eu sou só eu, sou só a Antonieta, sabe? Então, isso é algo que eu tenho me questionado, assim, e aí eu vim fazer uma outra cobertura política aqui, tem a exposição lá no hall, tem as fotos das maravilhosas que estão expostas também. E eu acho que a gente se pergunta isso, assim, né? Claro que momentos como esse são importantes. Eu acho que falar sobre a mulher negra no Dia da Mulher Negra é super importante, falar sobre no Dia da Consciência Negra é super importante. Eu entendo que alguns pesquisadores, até que a gente conversa para dar o seu testemunho, falam, mas a gente tem que falar sempre. Mas esses momentos são importantes. Comemorar 122 anos, né, relembrar e deixar cada vez mais claro é super importante para que a gente mantenha vivo mesmo. A gente vai falar nesse primeiro momento, sim, de um dia, vai. Mas daqui para frente, talvez, a gente fale todos os dias. Na época de Antonieta nem se falava de nada, né? Então a gente está fazendo um processo, assim. Acho que tá fazendo parte desse processo é muito grandioso e tá aqui como uma, né? Eu realmente me coloco numa situação de que tenho pouca experiência de vida, de profissão. Eu acho que, né, isso não quer dizer que eu esteja me diminuindo. É só porque eu tenho pouco tempo de vida. E eu estou descobrindo meio que tudo pela primeira vez, redescobrindo a minha própria cidade, redescobrindo pessoas que são e foram muito importantes para a cidade, assim, com a ajuda do Fábio. Como é que você não conhece? Como é que você não conhece essa pessoa? Não, mas que bom que eu estou conhecendo, assim, e conto com a ajuda de muitas pessoas. Acho que é uma rede, né? E estar aqui na Alesc, com certeza, é muito simbólico, assim. Fiquei muito, muito envaidecida e feliz, porque nosso trabalho está indo, a gente está falando num dia, no outro dia a gente vai falar de novo, a gente se comunica de outra forma. Eu acho que é isso que aproxima, né? Não preciso ficar fazendo firulas, né? Posso falar de política de uma maneira mais comum. E eu acho que é isso que aproxima, e talvez não. A Antonieta falava do comum também, em crônica, sabe? Eu sempre gostei de crônica. E, enfim, acho que isso, é observar o mundo e mostrar que é o simples, é o comum, mas o comum também vale ser noticiado. Acho que é isso. Adorei o comum, as miudezas do cotidiano, né? Que é um pouco isso aí que a Antonieta fazia, né? A recolha das miudezas do cotidiano. Eu acredito que estar nessa casa tem uma importância fundamental. Né? Eu estive em vários momentos, a maioria das vezes foi momentos de embate político, né? Em greve de professores, enfim, que a gente vinha à casa já na década de 90, 80, enfim. Mas estar nesta casa como convidada, como palestrante, ou receber homenagens, né, tem um papel diferenciado. Né, diferenciado porque a gente tem um espaço aqui de voz e de dizer, né, aquilo que pode ficar registrado e tem um peso isso, né? Tem um peso muito grande. Então, num estado, como as meninas já disseram, né, se não explicita e implicitamente, num estado racista, num estado homofóbico, né? E que, às vezes, somos esquecidos ou apagados, como a própria história de Antonieta de Barros. Né? Durante muito tempo foi apagada, silenciada. E ela a história existia, mas não era ouvida. Eu sempre digo que nós não quero que ninguém dê fala para mim, eu não dou voz, né? Não é fala, mas essa ideia da voz. Eu não dou voz para ninguém. As pessoas têm voz. O que acontece, claro, não estou falando da pessoa que tem uma deficiência, né? Mas as que têm voz, todos têm voz, né? Os que não, enfim. E o que muitas vezes acontece é a não escuta.
Então, nós queremos ser ouvidos. Eu acho que aí é que está, né? Nós precisamos ser ouvidos. Então, estar nessa casa sempre tem uma importância fundamental, e trabalhos como este, né? Que está sendo feito pelos dois parlamentares, né? A Luciana Carminati e o Marquito, deve ser seguido pelos demais, né? E que todos pudessem fazer isto. A gente sabe de todos os problemas, todos os embates que tem, né, nestas ações. E é uma responsabilidade política, então, trazer nós para a cena. Né? Mas eu sempre escolho essa casa para aqueles momentos importantes da minha vida. Então, quando foi para lançar o livro Antonieta de Barros, eu vim até essa casa, porque não poderia ser em outro local, né? Tinha que ser aqui. Fui acolhida imediatamente. Né? Enfim, vim declamar poemas com Sarau Vozes Negras, já vim com o Islã declamar poemas. Enfim, eu acho que essa casa ela é para os momentos solenes e não tão solenes também. A gente tem que ocupá-la. Né? Muito bem. Bom, eu já tive aqui também a trabalho, né, fazendo cobertura política, e é muito engraçado porque essa voz fina, aguda que eu tenho, baixinha, me levou a ser mestre de cerimônia de alguns eventos aqui da casa, né, principalmente cerimônia de cidadão honorário, né, que une Câmara e os deputados e tal, os vereadores e os deputados. E também eu fui a voz tanto aqui, em alguns momentos, acho que na mesma cerimônia, como na Câmara de Vereadores, eu fui a voz das homenagens, né? Antonieta de Barros, eu contava a historinha e tal da Antonieta, e eu que era a voz do videozinho que passava antes das homenagens. Mas nunca pensei em estar do outro lado e ser homenageada, e eu penso que é a minha ancestralidade me firmando um compromisso. Então, de tempos em tempos, eu recebo o prazer e a honra de ser prestigiada para eu assinar o meu compromisso, para me dar injeção de ânimo, porque no lugar onde eu ocupo, diferente da Carol, eu olho para um lado, olho para o outro e ainda sou só eu. Não tem outra pessoa para eu passar o bastão, ou se eu ficar doente, não tem quem faça no meu lugar. O que eu faço, né? Que é ocupar o lugar, que é fazer uma matéria de representatividade. A gente estava falando isso no carro, inclusive. Eu derramei água quente na minha perna, eu fiquei 3 semanas de atestado, porque foi queimadura de 2º e 3º grau. Quase que a nossa matéria não vai para o ar, Marilu. Mas ela foi. Ela foi, não, ela vai. E eu estava apavorada por causa disso, com muita dor, mas pensando, e se não for, quem é que vai fazer? Ainda tem que pensar assim, pô, a Carol vai fazer e eu não. Não, mentira. Tem o negócio da concorrência. Faz parte. Enfim, então eu acho que é compromisso. Eu não vejo, claro que eu me sinto muito privilegiada, eu me sinto foca, Carol, em olhar aquele corredor com aquelas fotos maravilhosas e saber que o Rony me escolheu para estar entre elas. Eu sou foca daquele paredão de peso maravilhoso que tem ali, entendeu? Mas eu vejo como uma assinatura de um compromisso. Ó, te colocou lá, neguinha. Por favor, né? Vamos fazer valer a pena. E eu fico feliz por isso, né? Porque é isso. Então, quando dá aquela... Que tem os altos e baixos, né, Eliane? Tem os altos e baixos, principalmente quando tu está sozinha. Você falou de solidão da Antonieta, como é que era em casa. Eu não sei como é que era a Antonieta, mas eu vejo a minha. Como mãe solo, muitas vezes eu quero dar os meus estudos, as minhas leituras para o próximo. O que eu vou fazer? O que eu vou elaborar de novo, né, para frente e tal. E até porque eu quero que chegue o dia que eu vá surpreender a minha madrinha Jerusa e o Fábio, e eu vou trazer o assunto, né? Não eles vão me cutucar. E aí só tem o eco da minha voz, gente. Na redação é a mesma coisa, entende? Eu tenho colegas pretas, empoderadas, que sabem seu papel, mas estão em outras esferas, no online, no impresso. Na TV sou só eu.
E é um eco infinito, porque nem todo dia tu está 100%, né? Mas no dia que tu não está 100%, se é o dia ou o mês da mulher negra, e aí? Não estou com criatividade, não vou fazer. E aí, Preta, não vai ter? Tem que fazer. E tem que fazer não é uma coisa ruim. Tem que fazer porque tu está ali. Olha a graça que é poder estar nesse lugar. E simplesmente tu vai existir? Vai estar ali e pronto? Como, né? Não. É inadmissível na minha cabeça. Eu me cobro assim. Eu não posso simplesmente estar ali. E eu acho mó barato eu me cobrar assim, porque significa que eu sei o meu papel enquanto mulher preta, e eu sei o meu papel de estar ali ocupando aquele espaço. E, na verdade, fora isso, eu sou uma mãe e eu quero que os meus filhos se sintam representados. Eu quero que amanhã eles tenham seus filhos e digam, olha, pode ir ali, ó, a avó passou por ali, vai ali que a avó abriu o caminho, a Antonieta abriu o caminho para a gente, né? Então, eu fico muito emocionada de ter, além disso, dessa minha cobrança particular e feita com muito amor, porque não é uma cobrança, né, ruim, positiva e tal. Eu fico muito grata que o resultado disso são colecionar amigos, seja colecionar homenagens, né? Eu ganhei a medalha Antonieta de Barros por conta do Voz da Consciência. Eu ganhei, não sei se tem tempo para receber, porque eu ganhei a medalha Zumbi dos Palmares, vai fazer 1 ano e pouco, ela não veio ainda, mas disseram que eu ganhei, enfim. Por conta do Voz da Consciência também. O Voz da Consciência está no YouTube, gente. São 5 capítulos, quem quiser olhar. Ele fala sobre a participação do negro para a evolução do estado de Santa Catarina. E são 5 episódios, e tem também procurando parte online, impressa, enfim. E o de Gustavo de Lacerda, a mesma coisa. Só que são 2 episódios só. Todos eles eu faço multiplataforma, que é para ninguém ter dificuldade em fazer busca no YouTube, no Google, vai estar tudo ali. E então, para mim, é uma assinatura, Marilu, de compromisso. É uma honra, eu faço das palavras da Eliane as minhas, que outros políticos possam fazer isso também. E estar aqui e registrar a nossa participação aqui é um compromisso e uma abertura de porta para aqueles que ainda não sabem, que podem estar onde quiserem, que existe esse caminho. Então, alguém abriu a porta para eu estar aqui, alguém lutou, alguém levou chibatada, alguém teve seu filho roubado, alguém deixou de buscar os seus caminhos para eu estar aqui, e é com muita humildade que eu me cobro todos os dias, então, para que eu faça jus a toda essa luta que veio antes de mim, continue lutando para que outras lutas, ainda que existam, sejam menores para os que virão. Oi, boa noite, saudações a todos. Eu me chamo Jefferson, eu sou graduando pelo curso de Ciências Sociais na UFSC. E o que acontece é que eu estou muito feliz de vê-las aqui, porque a roda, apesar de não ser uma roda, mas eu creio que a roda é uma forma de a gente se aproximar um pouco mais e até conhecer vocês, além dos livros e além da tela da TV, enfim. Mas, antes de eu fazer a pergunta, que vai ser direcionada... Eu tenho várias perguntas, não sei se dá para fazer. Mas vai ser direcionada para a Amanda, que é o seguinte, Amanda. Eu tive a oportunidade de ver e ouvir uma das falas mais pedagógicas, didáticas, críticas que eu já ouvi no ano de 2023, quando você subiu na tribuna da Câmara de Vereadores, que você foi homenageada com a medalha Antonieta de Barros, e você fez um resumo assim da vida de Antonieta, mas também trouxe o contexto da cidade de Florianópolis. E eu vou fazer a pergunta, mas eu só vou abrir aspas
por parte daquelas falas que você fez, que eu achei bastante interessante, porque você falou a verdade. E a verdade incomoda. Incomoda muita gente. Incomoda quando uma mulher preta sobe na tribuna da Câmara de Vereadores e fala a verdade. E eu vou abrir aspas aqui que você diz assim: é preciso ter ética diante do cenário desta casa nos últimos dias. Preciso ser idônea, como sempre fui, tendo respeito aos presentes e todas as homenageadas, mas também como parte fundamental de meu lugar de fala, meu discurso gera em torno da seguinte pergunta: será que sou merecedora da medalha que leva o nome da icônica Antonieta de Barros? Quando me fiz essa pergunta, tive que me ater aos fatos e estudar histórias que muitas vezes não estão nos livros. E aí até você menciona o Fábio e a Jerusi, que eles te ajudaram nesse resgate de uma história que não é contada, né? Que eu achei bem pertinente quando você menciona eles. E outra parte você diz assim, abro aspas: perceberam que algumas coisas têm que ser estudadas de forma ampla, para que a gente possa estabelecer uma diretriz que seja A ou B, porque, mesmo letrada, Antonieta não se livrou do preconceito. Baseado nessas suas falas, eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? Baseado no que você falou sobre ética, idoneidade, se ater aos fatos, à história, quais são as ferramentas necessárias para se construir um jornalismo antirracista? Né? Porque ser antirracista é se colocar também como parte do problema. Então, se você e os seus colegas não negros têm feito em prol, né, dessa luta antirracista. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas se conformam pelo fato de ver uma mulher negra como âncora e uma mulher negra como repórter e acham que já está bom, porque é uma, é duas. Mas se verem 5 mulheres negras como âncora, 5 mulheres negras como repórter, aí muitas vezes a sociedade se incomoda. Então, eu queria te perguntar quais seriam essas ferramentas que devem ser utilizadas, né, para construir um jornalismo antirracista. Seria a pergunta. Jefferson. Eu sou péssima, mas é porque você fez, eu prendeu o olho em você. Primeiro que é a primeira vez, olha só, mais um compromisso. É a primeira vez que fazem citações da minha fala. Já, puxa, eu fiquei até emocionada. Desculpa, Jefferson, mas é porque foi uma semana de insônia, né? Sabe que tudo, né? Você já me conhece um pouquinho. Tudo que eu vou novo na minha vida são dias sem dormir. Eu fui convidada para fazer esse texto, só um parênteses, eu fui convidada para fazer essa fala, e, num primeiro momento, eu neguei, porque eu tinha recém sido nomeada diretora de Igualdade Racial da ACI. E, como jornalista, representando o meu grupo, né, o Grupo ND, representando qualquer grupo que fosse, mas o meu grupo, e como diretora de Igualdade Racial, eu não poderia estar ali e ser café com leite. Mas, ao mesmo tempo, como jornalista, eu tinha que ser, né, tipo, neutra. Então, eu fiquei numa sinuca de bico, daí eu falei, eu não vou. Pelo cenário que estava. Enfim, e aí os últimos momentos foram que eles, os motivos emblemáticos para se florear aqui a coisa, as homenageadas não foram. E aí eu até falei, não, agora eu acho que eu me sinto confortável em falar, né, e tal. E aí falaram, não, mas agora já tem uma pessoa que vai falar. E aí a vereadora Tânia disse, mas ela é branca, nós queremos uma fala negra também. E aí foi onde, quebrando um pouco de protocolo, teve 2 pessoas que falaram. E eu tive que quebrar muita cabeça, ler muitas falas de todos os envolvidos naquela semana. Eu voltei ao YouTube, escutei uma vez, fiz exatamente o que tu fez, decupei a fala de outras pessoas relacionada à polêmica dessa medalha, nesse ano em específico, né, para poder fazer o meu discurso. E aí, respondendo, então, a tua pergunta, por isso que ouvi, tu abrindo aspas, aí chegou a dar um negócio, fiquei emocionada, porque foi difícil de escrever. Acho que o mais difícil da minha vida. Eu falei um pouco sobre isso antes, Jefferson, que
Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. E é muito solitário. E, às vezes, tu carrega um pouco do bobinha. É bobinha. Né? Porque eu saí da Previsão do Tempo e fui considerada repórter especial pela casa. Não fui eu que cheguei, olha, agora eu sou repórter especial. Mas, durante muito tempo, falar isso parecia que ofendia os meus colegas de trabalho. Mas alguém me disse que eu era isso, não fui eu que, né? E hoje é bater cabeça mesmo. Eu tenho, por exemplo, na minha... Isso era o princípio básico do jornalismo, era a gente saber todas as datas comemorativas do ano. Parece que isso ficou meio esquecido, né, para algumas redações. Então, eu tenho ali. Começa o dia 1, já... O que tem esse mês? Tá, isso aqui. E aí eu começo a escrever meu projeto. Primeiro, faço uma busca enorme daquilo que já tem, para ver em cima do que tem o que eu posso fazer diferente, para ver em cima do que tenho que, né? E assim eu vou recortando. Agora, para o mês da Mulher Negra, por exemplo, eu sabia que algumas coisas iam ser relacionadas a isso, né? Então eu quis fazer uma outra homenagem neste mês, porque até aqui eu tenho feito coisas emblemáticas falando sobre apagamentos e tudo mais. Então, no mês da Mulher Negra, esse ano eu vou fazer algo diferente, porque já na frente tem outras coisas que já vão ser bombásticas e incisivas. Então, estou vendo, perdi um pouco da pergunta que tu fez. Por favor, só me refresca. Comecei bem, mas... Eu digo assim, de ferramentas que você entende para construir esse jornalismo antirracista. Ferramentas, isso. As ferramentas são essas, né? Os espaços que eu ocupo de tentar passar dentro da redação são as pesquisas. Eu pesquiso muito sobre o que não tem. Eu me abraço muito aos contatos do que eu tenho para levar novidades, porque eu aprendi que, pelo menos onde eu trabalho, você tem que levar a cama pronta. Não dá simplesmente para tu jogar o vento assim, principalmente temas como esse, antirracistas. Né? Você não tem que chegar e dizer, é o mês da Mulher Negra, vamos fazer alguma coisa? Podemos fazer, vamos ver aí, na próxima reunião de pauta. Estou generalizando, obviamente, né? Mas é basicamente por aí. Não. Então, é por isso que é muito mais difícil. Você tem que levar a cama pronta. Você tem que explicar por que é a data. E eu, no caso, já vou com a matéria pronta. Não, eu vou assim. Eu no caso, porque teria... A única coisa que eu tiro da redação, porque não tem outro jeito, é o cinegrafista. E o carro, né, obviamente. Porque, de resto, eu produzo as minhas pautas. Eu não vou dar a ideia, ele dá ok, não sei o quê. Não, eu produzo as minhas pautas. Sou eu que ligo para cada um, sou eu que marco cada um, sou eu que divido cada um, sou eu que digo assim, não se preocupa, porque a pauta 1 é assim, a pauta 2 é assim, a pauta 3 é assim, mas eu só vou precisar de 2 dias de gravação. Porque daí eu já vou com a solução. Mais uma dor de cabeça da Amanda, mas daí eu vou ter que ocupar tantos... Não, em 2 eu fecho. E aí, 2 dias eu tenho que dar conta. É uma matéria céu aberto. Choveu... Dá teu jeito. Dá teu jeito, Amanda. Se tu pedir mais um dia, vão vetar o teu barato, entendeu? Não é que eles vão vetar, mas a chance é grande, porque tem um geralzão ali do dia a dia. Então, as ferramentas que eu ocupo primeiro, deixar tudo redondo, Jefferson. Redondinho. Já ver quem é que pode ser que fale, depois entregar praticamente pão quentinho. Aí eles aceitam e eu vou lá. Apresento meu projeto, faço... Para poder ter essas pautas antirracistas, a minha ferramenta é deixar tudo pronto, mastigadinho. Ele só tem que dar um Vzinho do lado. Então, há uma adesão de pessoas não negras junto nessa questão dessa pauta antirracista? Sim. Talvez existia antes, mas agora não vê uma certa resistência... Eu acredito... Como é que ele lidar com isso, sabe? Onde eu trabalho, não tem. A única resistência que tem, e é óbvio, o que eu aprendi é que a gente tem que saber entender a limitação. Não deixar passar por cima, entender a limitação, que é a seguinte, em alguns casos, eles querem ver o meu material depois, antes de ir para o ar. Mas eu entendo que é uma limitação. Eles querem ver se não vai ter nada chocante, alguma coisa. Não sei, estou aqui chutando. Mas como eu sei que o que está ali foi muito bem pesquisado, muito bem elaborado, e não tem nada que ofenda a não ser a realidade, se a realidade te ofende, então, tá tranquilo.
é sempre visto. Assim como, por exemplo, as minhas... Porque eu também sou colunista, né? Eu esqueço de falar isso, mas, com a graça de Deus, é que é tão... Essa é a minha menina dos olhos e eu falo tão pouco dela. Eu tenho uma coluna sobre empoderamento negro e feminino. Então, toda sexta-feira vai sobre algo de alguma mulher porreta que fez, bacana, e eu vou lá e falo sobre, né? Então, eles olham, às vezes, os textos antes. Mas eu entendo que é uma limitação. Eu não entendo que é... porque, senão, como é que você vai continuar andando para frente? Se você ainda se ofender ou coisa do tipo, né? Não, eu entendo que é uma limitação. Então, tá, então olha aí, dá uma olhada. Ok, vai para o ar. Então, minha ferramenta é resistência e é dar a caminha prontinha, quentinha, preparadinha, para não ter trabalho nenhum, só eu ir lá. O trabalho é meu. Eu puxo tudo para mim. Bato no peito e vou. É isso. Obrigado. Tá ligado? Ligou. Meu nome é Vitor, eu também sou um quase sou um quase jornalista formado pela Estácio. Sou teu colega de Regina Zandomênico. Eu vou fazer uma pergunta que até vem de encontro com algumas falas que vocês tiveram aí, principalmente a Amanda, mas só para introduzir. A Antonieta foi e é uma referência, né, para muitas pessoas pretas, mulheres, principalmente, não só para professores, enfim. E eu achei curioso e engraçado quando vocês falaram sobre a concorrência, né? Vocês estão em emissoras diferentes, são concorrentes, mas, ao mesmo tempo, se encontram em características parecidas, né? Vocês estão em lugares que são vistas pelo Estado inteiro, mas acredito que ocupam um espaço de minoria dentro dos espaços que vocês ocupam. Então, vocês se encontram nesse lugar, né, de minoria. Então, eu queria saber como que é para vocês deixar essa concorrência de lado e se abraçarem, se unirem nesse espaço de concorrência, ao mesmo tempo de irmandade, como mulheres pretas, e também como é para vocês saberem que vocês são referências hoje para outras meninas, não só meninas, mulheres, homens, enfim, pessoas que hoje estão crescendo e estão querendo se tornar comunicadores e jornalistas, e veem em vocês essa referência. Tá. Eu acho que a gente convive pouco, né, Amanda? Assim, eu e a Amanda, a gente não tem uma proximidade muito grande. Eu acho que até pelo meu início de carreira, a gente está construindo uma relação. Mas eu lembro até hoje que eu estava fazendo meu cursinho. Isso a Amanda não vai lembrar, é óbvio. Eu estava cruzando o Ticem, saindo depois da minha aula, eu acho, e indo para o meu cursinho aqui no Sesc à noite, e eu passei e eu vi a Amanda. A Amanda estava, não sei se estava no processo de transição, eu acho que sim. E eu olhei, eu já estava na minha segunda tentativa de fazer o vestibular, e eu olhei e falei, cara, é aquilo ali, sabe? É aquilo ali que eu quero, assim. E eu vi, e é engraçado que esses dias eu estava lendo uma matéria na BBC sobre a pequena rede de mulheres negras, a pequena rede não, as mulheres negras, ao se verem, têm um aceno de cabeça, assim, uma coisa. Eu lembro até hoje que foi isso que tu fez. E, enfim, é importante isso, né? Eu não acho que a gente tenha nenhum embate de concorrência, assim, enfim, é tudo muito... É muito maior, assim, essas questões. Não. Mas eu não vejo, eu falei brincando, mas muito pelo contrário. Eu sou a torcedora, né? Eu mandei foto para ela da primeira vez que ela fez um ao vivo e que ela foi homenagem da tua mãe ou foi o que foi? Tu mandou beijo para tua mãe? Às 6 horas da manhã. Ah, sim, foi num dia teve das uma mães brincadeira. Que eu não comprei presente e tal. Isso, que ela estava fazendo uma matéria sobre como. E eu mandei foto, disse, arrasou, não sei o quê. Também mandei uma vez que tu estava com coque. Sim. Acho que tu estava com coque, tipo, que eu não tinha visto ainda na TV, e ela estava com coque, eu mandei, eu sou tiete. Na verdade, eu sou meio maluca, eu sou aquela que dentro da redação, lá no trabalho, é contratada um funcionário e é negro, ou tem cabelo cacheado, eu falo, muito prazer em te ver aqui. Mais um preto dentro desse lugar. Por quê, gente? Porque não tinha. Desculpa, mas eu vou falar isso porque eu me sinto à vontade, me sinto acolhida, não me sinto sozinha, entende? Porque na ND era eu e Rodrigo Cardoso, mais ninguém. Não tinha ninguém. Eu estou 5 anos na emissora, o que se transformou. Então, quando chega alguém, só falta soltar fogos de artifício. Então, eu sou essa pessoa, tá? O menininho ali da Lesc,
que veio fazer matéria, eu falei assim, ai, que maravilha ver um negro estagiando na LES, porque não tinha, gente, né? Eu estou com 41 anos e, olha, eu vou dizer para vocês... Oh, meu Deus. Vera Maria, me escapou. Vera Maria trabalhava na TV Câmara, ela foi a primeira jornalista, aqui, repórter de Florianópolis, e durante muitos anos foi só ela. Só ela. Ela trabalhava na TV Câmara, inclusive iria também ser uma das nossas convidadas aqui a estar entre a gente. Então, imagine, e depois, na minha época, era eu, Edson e Rodrigo Cardoso. Não tinha Carol, não tinha ninguém. Isso é o que faz 10 anos atrás, gente. Entende? Então, é muito surreal. Então, quando eu vejo, eu comemoro mesmo. E eu sou fã, espectadora, e torço. E se ela mudar o cabelo, com certeza você é a primeira a falar. Eu olho tudo. É porque daí eu sou a tia, né? Eu sou a tia do baile. Então, tipo, eu sou uma jovem senhora. Então, eu olho ela. Ela está em outra fase, ela está curtindo ali, né? Então, assim, eu acompanho ela. Eu sou fanzaça e ela está no rolê do trabalho, na correria. Mas não tem concorrência nada. Eu fico babando mesmo. E acho que a nossa... Enfim, o gosto de ver, assim, sabe? Eu adoro fazer matérias em escolas. E fico encantada, assim. Eu acho que eu fiz a mesma cara para Amanda nesse dia que eu vi ela, e é a mesma cara que eu vejo as meninas fazendo para mim, assim, sabe? Eu não consigo deixar nunca de me emocionar com isso, assim. Eu acho incrível como elas o olho, assim, parecem duas jujubas imensas, assim, sabe? Querendo absolutamente tentar decorar todo aquele momento, tudo que você faz, todos os seus movimentos, assim. E elas vêm, elas querem tirar foto, né, Amanda? Eu acho que também é o que acontece contigo, assim. É muito bonito, assim, ver que a gente está... Para mim, ainda não cai a ficha. Cai a ficha nesses momentos, assim. Mas não sei, é muito prazeroso, assim. Eu gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço. E saber que a gente consegue mobilizar isso, e não só em meninas e em mulheres, né? Saber essa questão do cabelo, como ela bate forte, assim. Para mim, assumir o cabelo crespo estava rolando. Agora, o volume do cabelo crespo nunca foi uma coisa que eu aceitei muito bem. Hoje eu aceito já esse volume. E aí, né, as pessoas chegam e realmente elas falam, nossa, que lindo. Meu cabelo nunca foi bonito. Eu nunca fui considerada bonita em toda a minha trajetória de vida. Hoje eu me sinto bonita. Hoje eu me sinto muito linda. Então, hoje, quando eu falo que eu estou muito linda, eu estou muito linda. Eu passei mais de 20 anos mexendo qualquer coisa, mas não bonita. Então, hoje, quando as pessoas vêm, eu fico, meu Deus, mas o que será? Será que eu mudei tanto assim? Não, eu estou igual. É de dentro para fora, né? Então, assim, a percepção das pessoas está mudando, de mulheres pretas, de meninas pretas. Acho maravilhoso. Também faço essa... O Ed, quando eu cheguei lá, ele falou, é maravilhoso te ter aqui. Porque realmente também era só ele lá. Então, e eu não estava entendendo assim, não, mas é maravilhoso, mas eu... né, tô começando agora. Não... Calma aí, Ed, como assim? Não, vamos te botar na TV, vamos fazer várias coisas, vários projetos. Meu padrinho. E foi maravilhoso e está sendo maravilhoso poder trocar ideias com ele, poder trocar com a Amanda, quando a gente consegue conversar, né? Tem o nosso grupo de mulheres negras, enfim. Acho que é mobilizar. Acho que hoje a gente tem que se unir mais como jornalistas e trazer esses debates mais para frente, né? Oi. Eliane, olha só, eu não sou jornalista, não sou repórter, nada, então eu anoto as minhas perguntas. Então, para não errar nada aqui, eu vou te fazer a seguinte pergunta, até um contexto mais atual, digamos assim. Tá? Na última década, os livros impressos têm competido com as telas de smartphones, computadores, tablets, Kindles. Sabendo que grande parte das suas obras literárias é voltada para o público infanto-juvenil e as crianças e adolescentes se tornam cada vez mais digitais, eu te pergunto, o papel é melhor companhia para uma boa experiência literária? Jefferson faz umas perguntas bacanas. Jefferson pode ser meu assessor. Guarda essa pergunta.
Ele veio potente. Então, se nós formos pegar as pesquisas da década de 60, eu citei Walter Benjamin, quando ele traz, na década de 30, a morte da narrativa, é um texto bem conhecido, e que ele vai falar desse processo que o rádio estaria tomando conta da vida das pessoas, do cotidiano. Então, as pessoas não leriam mais porque tinham rádio. Depois, se a gente vai olhar os estudiosos, principalmente da comunicação, né? A TV, educação e comunicação. Então, a TV agora vai tomar conta. O cinema, depois a TV, o videogame. E agora a gente está com aí a internet, smartphone, enfim. Eu não sei das pesquisas mais recentes, mas há 10 anos atrás, ao menos, quando estava uma onda muito... Assim, era o auge dos e-books, enfim, teve uma feira em Paris, e a grande discussão era esta. E eles comprovaram que a internet estava possibilitando o acesso ao livro impresso, por incrível que pareça. Que as pessoas estavam acessando mais o livro impresso até devido à internet. E muitos de nós temos feito isso nas estantes virtuais, enfim, buscando livros que não circulavam tanto, né? Enfim. Não gosto de falar em duelo ou achar que estamos perdendo. Eu acho que são modos diferentes de ler e modos diferentes de escrever. Não escrevemos mais na pedra, na argila, no papiro. Não escrevemos mais com o cinzel lá na pedra, né, lapidando, para poder... Tanto que Aristóteles, Aristófanes, Sófocles eram considerados pensadores e não escritores, porque, na maioria das vezes, eles não escreviam. Escrever era um exercício manual, porque era uma tarefa árdua, porque tinham que bater o cinzel na pedra. Então, os modos de ler e escrever eles se transformam ao longo da história. Me assusta um pouco pensar que o papel não pode deixar de existir, mas provavelmente eu não verei isso, mas provavelmente vai acontecer. Eu me assustei em 86, quando Iaponã Soares, era o primeiro mês de lançamento do Diário Catarinense, que começa a circular em Santa Catarina em 1986. E ele escreve uma matéria. Iaponã Soares era um biófilo, biófilo, né? Apaixonado por livros, estudioso, enfim, de Santa Catarina, da literatura, da cultura de Santa Catarina, não era catarinense, pernambucano. E ele, nessa matéria, ele vai falar da morte dos livros. Ele vai dizer que o computador vai invadir. O e-mail... Gente, era 1986, eu fui ter e-mail em 2001. Então, imagina, aquilo para mim era uma loucura. Pensar, né, que nós estaríamos com o celular aqui em mãos para ler. Eu li meu poema do celular. Então, assim, eu vejo que essas possibilidades elas podem dialogar. Dialogar. Mas eu ainda acredito no livro. Então, por exemplo, eu criei uma biblioteca, junto com o meu companheiro, uma biblioteca comunitária no sul do estado. Porque eu ainda acredito na biblioteca impressa. Assim, ter os livros impressos, ao meu ver, ainda são importantes. E, como escritora de literatura infantil, eu vou te dizer, meu editor está aí. A gente vende livro impresso, tá? E vende, né? A terceira edição da Antonieta, terceira do Triolé, né? Que saiu uma pela UDESC. Tempo de Pão por Deus, acho que está na 5ª edição. Nenhuma editora grande quis, ou fora, ou enfim, quis publicar, porque era muito regional. Uma narrativa de Santa Catarina, assim, pão por Deus. Isso é religioso. Então, assim, a gente lê o cordel. O cordel é trabalhado em escolas do sul do país. Mas o Pão por Deus não pode ser lido no restante do país. Então, essas questões de regionalismo, enfim, que movimentam o mercado, e mercado é venda, não sejamos... Né? Mas, enfim, eu acho que o impresso ele vai permanecer, ele vai existir. O Guto está lá com o microfone, está na hora, porque a gente sabe que a casa fecha às 21, é isso, né? Ou tu vai fazer uma pergunta? Não, até gostaria de falar, mas hoje eu vou deixar. Tá, para encerrar, eu queria terminar com um poema, assim, não sei se as meninas depois vão... Eu ia, a gente pode ir já primeiramente, agradecer, em nome da deputada Luciane Carminati, deputado Marquito, agradecer a todas as pessoas presentes, agradecer a todas as pessoas que estão na mesa,
Eu queria pedir as considerações finais de vocês, né, para a gente poder encerrar e agradecer, e depois a gente continua aqui, faz uma foto, faz um registro de todo mundo. E é isso. Não, só quero agradecer as considerações, agradecer aos envolvidos. Caê, que fez me contactou há um mês atrás, eu fiquei meio assim, achei que talvez fosse ter alguma questão, né? Sempre a gente fica... Mas não, foi ótimo. Obrigada pelo espaço, obrigada por falar. Essa é uma situação inédita para mim, nunca estive nessa posição, nesse lugar. Espero poder trabalhar e dividir mais falas, mais conversas, e é isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer esse encontro também, agradecer, com certeza vai ser o primeiro de muitos. Carolzinha, tu faz um excelente trabalho. Eliane, obrigada, privilégio estar do teu lado. E agradecer a todos os presentes aqui, vários rostinhos conhecidos. Fiquei meio tímida. Vocês fez que eu não reconheci vocês, né? Só não falo para dar uma disfarçada, que eu fico tímida. Mas obrigada pela presença de todos. Espero que seja o primeiro de muitos debates como esse, né? E estou à disposição, né? Meu Instagram, meu e-mail, amanda.santos@ndtv.com.br. Qualquer coisa, estou à disposição para qualquer tipo de dúvida que vocês quiserem. Inclusive, se quiserem me indicar pautas, fiquem bem à vontade. Para mim, tá? A Carol, ela tem... Não, brincadeira. É isso, gente. Obrigada. Então, eu queria agradecer o convite. Acho que a deputada Luciana Carminati, Marquito, eu não poderia deixar de dizer aqui da importância que eles têm para essa casa, né? E essa movimentação que eles vêm fazendo. Eu acho que a gente consegue ver, e por isso que eu disse anteriormente que eu gostaria que esse passo fosse seguido pelos outros deputados, enfim, e deputadas. E agradecer por estar aqui com as meninas, né? É sempre importante. E eu acho que esse diálogo de escrita, né, imprensa, academia, tem aí um peso importante nas discussões do literário, da palavra literária, da escrita e da leitura. Então, eu encerro com o meu poema Zombo do Tombo, me alevanto. Tomba no tombadilho a carne negra carne, escorrega pelos porões. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba no canavial do branco açúcar, refino cristal, a negra mão calejada. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba na mina do iluminado ouro, o corpo alquebrado, carapina, pote de tesouro. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba na colheita do ouro branco agodual, fio a fio tece o desatino. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba na terra roxa do ouro negro, grão de café, a exalar perfume e dor. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba no verde da floresta, o leite que da árvore escorrega, é borracha a esperançar. Zombo do tombo, me alevanto. Tomba na quebrada da cidade iluminada, o corpo jovem negro. Zombo do tombo, me alevanto. Zombo do tombo, me alevanto. Tombo, me alevanto. Tombo, me alevanto. Não zombo, não posso, não posso. Sou força guerreira dos meus ancestrais. Minha feitura é de resistência. Na existência, resisto. Me alevanto.